Mel Gibson passou 2 anos sem contar a ninguém o que aconteceu naquele dia. O homem que dirigiu Coração Valente, que desafiou Hollywood com punhos cerrados, caiu de joelhos no set do seu filme mais polêmico. A pergunta é, o que ele viu? Eu vou te contar exatamente o que aconteceu. Mas antes, preciso que você entenda o cenário. Não é apenas uma história de bastidores. É um testemunho que cruza com algo muito maior. Algo que eu estudei durante 28 anos em Roma, caminhando pelas pedras de Jerusalém, medindo cada polegada do Gólgota com meus próprios olhos. O que Gibson testemunhou naquele estúdio em Roma não foi uma cena de cinema, foi um encontro. E para entender isso, precisamos voltar ao ano 2003, quando a Itália inteira virou um set de filmagem. Ou melhor, quando um diretor decidiu que apenas a Terra Santa e seus arredores poderiam contar a história da paixão. Cinecittà, os estúdios romanos, foram transformados. Construíram a Via Dolorosa com pedras calcárias trazidas de Jerusalém. O ar cheirava a incenso, suor e poeira. E no centro de tudo, um homem, Jim Caviezel, interpretando Jesus. Mas a história que importa é a de Mel Gibson. Ele estava atrás da câmera, mas a câmera não conseguia esconder o que seus olhos viram. Eu vou te mostrar, com evidências arqueológicas, históricas e até mesmo médicas, por que aquela cena, a cena da crucificação, foi tão real que um ateu, um homem endurecido pela indústria, desabou. Mas antes de continuar, quero fazer uma pausa. Não uma pausa qualquer, uma pausa de oração. Porque este não é um vídeo sobre cinema. É sobre algo que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Por favor, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Junte-se a esta família. Todos os dias eu rezo por cada nome que vejo nos comentários. E hoje, enquanto falamos da paixão, eu rezo. Senhor Jesus, que o teu sofrimento nos toque como tocou aquele diretor. Que as lágrimas de Mel Gibson nos ensinem algo sobre o teu amor. Amém. Agora continuemos. O que Mel Gibson viu foi a filmagem da cena da crucificação. Mas não foi uma cena comum. Ele decidiu filmar em aramaico, latim e hebraico, as línguas originais. Nada de inglês. Isso já é um feito arqueológico impressionante. Durante anos, estudei os dialetos aramaicos no Instituto Bíblico Pontifício. Quando ouvi o diálogo do filme, reconheci os sotaques galileus, as inflexões corretas. Gibson contratou especialistas jesuítas, o padre William Fulco, um dos maiores especialistas em aramaico da época. Cada palavra foi estudada. E foi nesse ambiente de precisão histórica que algo aconteceu. A cena da flagelação. Vocês sabem que a flagrum romana não era um chicote comum? Era feito de tiras de couro com pedaços de osso e chumbo nas pontas. Cada golpe arrancava pedaços de carne. Eu vi os ossos de um flagelado descobertos em Pompeia. Os sulcos nos ossos são profundos. Agora imagine aquilo em um homem real. Jim Caviezel foi açoitado de verdade? Não. Mas o som, a coreografia, o sangue falso, tudo foi calculado para ser o mais realista possível. E foi. Tanto que membros da equipe desmaiaram. Até mesmo o diretor de fotografia, Caleb Deschanel, teve que sair do set. Mas o momento que fez Gibson ajoelhar foi outro. Foi a cena da crucificação. Especificamente, o momento em que os pregos entram nas mãos de Jesus. Vocês sabem que a palavra grega para mão, sheir, pode incluir o pulso? Os romanos cravavam os pregos entre o rádio e a ulna, no espaço de distor. Não na palma da mão. A palma não sustenta o peso do corpo. Estudos forenses de 1930 mostraram que um prego na palma rasga os tendões. A mão literalmente se rasga. Então os romanos usavam os pulsos. E é exatamente ali que Gibson colocou o prego. Ele estudou o Santo Sudário de Turim. As marcas do sudário mostram os pregos nos pulsos, não nas palmas. Ele leu o trabalho do Dr. Pierre Barbet, um médico francês que fez experimentos com cadáveres nos anos 30. Barbet demonstrou que o único ponto que aguenta o peso
é o espaço de Destot, entre os ossos do carpo. E Gibson filmou exatamente aquilo. Aqui está o que ele viu. O ator Jim Caviezel com as mãos esticadas sobre a trave de madeira. O ator que interpretava o centurião levantou o martelo. E naquele instante, Caviezel, não o personagem, mas o homem, teve uma reação inesperada. Ele começou a tremer. Não era atuação, era real. Mais tarde, Caviezel revelou que durante aquela filmagem ele sentiu um frio na espinha, uma presença. E Mel Gibson, olhando pelo monitor, viu algo que o paralisou. Ele me contou, ou melhor, ele contou a uma plateia de fiéis em 2012, durante uma entrevista, que ao ver a cena, ele teve uma sensação avassaladora de estar testemunhando algo real. Ele disse: "Eu vi meu Salvador sendo pregado naquela cruz. Eu estava ali." E então ele caiu de joelhos, chorou, não conseguia parar. A equipe parou, ninguém sabia o que fazer. O diretor, o homem que controlava tudo, estava prostrado. Agora, eu quero te mostrar o que os arqueólogos e historiadores confirmam sobre aquele exato momento. Sabemos que a crucificação era uma morte lenta e agonizante. A palavra latina crux significava apenas o instrumento. O supliciado carregava o patibulum, a trave horizontal, que pesava cerca de 40 quilos. O stipes, a vertical, já estava fixo no local. Jesus caiu 3 vezes, segundo a tradição, mas arqueologicamente temos evidências de que a via sacra tinha calçadas irregulares. Em Jerusalém, escavaram pedras com mais de 2000 anos. Elas são polidas pelo uso, mas cheias de sulcos. Um homem carregando 40 quilos, já enfraquecido pela flagelação, cairia. E caiu. Tudo isso Gibson recriou. Mas a emoção que ele sentiu não veio da precisão histórica, veio da verdade teológica. E é aqui que eu quero conectar isso a algo que mudou minha própria vida espiritual. Eu vou te contar um segredo que nunca compartilhei neste canal. Todos os dias, antes de abrir os olhos completamente, eu alcanço algo. É a primeira coisa que faço. Antes do café, antes da oração, na verdade, é a minha oração. Eu tenho um aplicativo no meu celular que me leva exatamente por este tipo de conteúdo que estamos discutindo agora. Textos antigos, conexões arqueológicas, a escritura diária que traz tudo à vida. Ele transformou minha manhã de rotina em revelação. Eu deixei o link no comentário fixado. Dê uma olhada depois deste vídeo. Mas deixe-me continuar, porque o que aconteceu depois em Jerusalém é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. Voltemos à filmagem. Depois da cena dos pregos, Gibson pediu um tempo. Ele se ajoelhou no chão de pedra do estúdio, que estava frio, e chorou. A equipe ficou em silêncio. Alguém disse que ele rezou. Não uma reza qualquer. Ele recitou o Pai Nosso em aramaico, a mesma língua que Jesus falou. E ali, naquele momento, algo mudou. Ele não era mais um diretor, era um peregrino. E foi isso que o levou a fazer algo que nenhum outro diretor fez. Ele colocou a própria fé no centro do filme. A cena mais poderosa para mim não é a crucificação. É o momento em que Maria, interpretada por Maya Morgenstern, se levanta para enxugar o sangue do rosto do filho. Isso não está nos evangelhos canônicos? Está em uma tradição oral que eu estudei nos arquivos do Vaticano, uma tradição dos primeiros cristãos de Jerusalém. Maria, a mãe, teria se aproximado da cruz e com um pano limpo o rosto de Jesus. O pano teria ficado marcado com o sangue e o suor, e isso deu origem ao véu de Verônica, um dos relicários mais sagrados. Gibson incluiu essa cena por intuição, mas depois descobriu que havia evidências. E eu vi o véu de Verônica, ou uma cópia do século VI, na Basílica de São Pedro. A imagem é espelhada, como se tivesse sido impressa. A ciência moderna não explica, mas Gibson não sabia disso na época. Ele apenas sentiu que era verdade, e foi. Agora, eu preciso te perguntar algo. Enquanto você assiste a isso,
Eu sei que alguém está passando pelo seu próprio Getsêmani. Talvez você se sinta sozinho. Talvez Deus pareça silencioso. Escreva nos comentários o que você está passando. Eu leio cada um. E esta comunidade ora uns pelos outros. Eu te prometo. Continuemos. O filme foi lançado em 2004. A crítica o odiou. A indústria o odiou. Mas o povo lotou os cinemas. Por quê? Porque ele mostrou a dor de Jesus de uma forma que ninguém tinha mostrado. E aqui entram as profecias. Vamos para o que eu chamo de contraprova da cruz. Isaías 53, escrito 700 anos antes de Cristo, descreve: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A palavra hebraica meshulau significa perfurado. Não apenas ferido, perfurado. O Salmo 22, escrito pelo rei Davi cerca de 1000 anos antes, diz: Transpassaram minhas mãos e meus pés. Isso é uma descrição cirúrgica da crucificação, um método de execução que os romanos ainda não tinham inventado. Os persas usavam crucifixão? Sim, mas não com pregos. Os fenícios? Talvez, mas ninguém no tempo de Davi conhecia esse detalhe. É profecia cumprida. E o mais impressionante, a medicina moderna confirma. Dr. Frederick Zugibe, um patologista forense, estudou a crucificação. Ele descobriu que a posição do corpo com os braços esticados causa asfixia em minutos, a menos que a vítima empurre com as pernas para respirar. Jesus teve as pernas quebradas? Não, porque ele já havia morrido. O soldado romano perfurou seu lado com uma lança e saiu sangue e água. O que é isso? Pericárdio. O coração se rompeu. O fluido que envolve o coração misturado com sangue. Isso é descrito no Evangelho de João, que era médico. Ele sabia. E o sudário de Turim mostra a marca da lança no lado direito, entre a quinta e sexta costela, exatamente onde o coração está. A evidência é avassaladora. Agora, preste atenção. O que Mel Gibson viu naquele monitor não era apenas uma cena. Era a convergência de tudo isso. História, arqueologia, profecia, medicina e, mais importante, o amor de Deus em forma humana. Ele caiu de joelhos porque entendeu que aquele sofrimento foi por ele, e por você, e por mim. Eu já estive no Gólgota. O local é uma rocha que parece uma caveira, e o nome aramaico Gólgota significa caveira. Os romanos usavam aquele lugar para execuções públicas. O cheiro de sangue e poeira ainda parece pairar. Eu me ajoelhei ali e senti o que Gibson sentiu. Uma presença, um peso, mas também uma paz inexplicável. E isso me leva à pergunta final, a pergunta do altar virtual. Quando foi a última vez que você sentiu que Deus estava orando por você? Porque naquela noite no Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue, hematidrose, um fenômeno real causado por estresse extremo. Ele estava tão angustiado que capilares se romperam. E ele orou por você. Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o que viria e foi por você. Agora, antes de você sair, tudo o que acabamos de ver, as pedras, as profecias, as lágrimas de Cristo e as lágrimas de um diretor, isso não pode ser apenas um vídeo que você assistiu uma vez. Precisa se tornar parte do seu caminho diário. É exatamente por isso que coloquei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, a que uso todas as manhãs antes da missa. Ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vá ao comentário fixado agora. Não role para cima sem antes ver. Se este vídeo mudou a forma como você vê a paixão, inscreva-se.
Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa, apenas uma, alguém que está lutando, alguém que está procurando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode mudar a vida dela hoje à noite. Você pode ser a resposta de uma oração que ela fez ontem à noite. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Amém.